Imagine uma pequena cidade, perdida no interior do Brasil, onde as histórias antigas ainda ecoam nas noites escuras. Lá, todos conhecem o conto do Homem do Saco. Dizem que ele vem à noite carregando um saco surrado e enorme, procurando por crianças desobedientes. Mas como toda lenda, ninguém acredita de verdade, até que algo muda. Naquela semana, 3 crianças desapareceram, sem explicação, sem pistas. A única coisa em comum, todas brincavam perto da floresta ao entardecer. Os adultos sussurravam, os mais velhos cruzavam-se e as mães trancavam as portas mais cedo. Mas ninguém queria falar do Homem do Saco. Afinal, era só uma lenda, certo? Pense em como o medo pode ser silencioso, quase invisível, até que ele se materializa. E naquela noite, enquanto o vento uivava nas árvores, algo se moveu na escuridão. Algo que carregava um saco. Joana, uma jovem mãe solteira, foi a primeira a ver. Ela estava voltando para casa após o turno noturno na fábrica, quando ouviu um barulho vindo da mata. Um arrastar pesado, como se alguém puxasse algo pelo chão. Ela parou, o coração batendo forte, e olhou na direção do som. Lá estava ele. Uma figura alta, magra, com um chapéu desbotado cobrindo o rosto. Nas costas, um saco enorme que parecia se mover sozinho. Joana congelou. Ele parou, virou-se lentamente em sua direção e ela jurou ver um sorriso largo e sombrio sob a aba do chapéu. Ela correu, mas não antes de ouvir uma voz rouca sussurrar: "Tem sempre espaço para mais um." No dia seguinte, Joana foi à delegacia, mas o delegado riu dela. "Homem do Saco? Isso é coisa de criança assustada." Mas ela insistiu, e ele, relutantemente, enviou um policial para dar uma olhada na floresta. O policial, um rapaz novo chamado Marcos, entrou na mata com uma lanterna. Ele não acreditava em lendas, mas a floresta naquela noite parecia diferente, mais silenciosa, mais densa. Ele encontrou pegadas grandes, desproporcionais, e um pedaço de tecido rasgado preso em um galho. Quando ele se abaixou para pegar o tecido, ouviu um gemido vindo de um arbusto próximo. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Ele se aproximou, e o que viu o fez recuar em pânico. No arbusto, Marcos encontrou uma criança. Estava pálida, com olhos arregalados de terror, e sussurrava repetidamente: "Ele vai voltar, ele vai voltar." A criança, um menino de uns 8 anos, estava coberto de arranhões e sujo de terra. Ele contou que tinha sido levado por um homem com um saco, que o mantivera em um lugar escuro, cheio de outros sacos que se moviam e choravam. Marcos levou o menino para a cidade, mas algo o perturbava. O menino não parava de olhar para trás, como se esperasse que o Homem do Saco aparecesse a qualquer momento. Enquanto a cidade se agitava com a descoberta, um grupo de moradores decidiu investigar a floresta. Entre eles estava Dona Marta, uma senhora que conhecia todas as histórias antigas. Ela contou que, décadas atrás, um homem misterioso havia se instalado na mata. Diziam que ele fazia pactos com forças sombrias e que o saco era seu instrumento para capturar almas. O grupo avançou pela floresta até encontrar uma clareira. No centro havia uma cabana abandonada, com a porta entreaberta. Dentro, sacos pendurados no teto, balançando levemente, como se algo dentro deles respirasse. O grupo entrou na cabana e o cheiro era insuportável. Era um misto de podridão e algo doce, enjoativo. Os sacos balançavam mais forte agora, e um deles se rompeu, derramando ossos pequenos no chão. Dona Marta sussurrou: "Ele nunca foi embora, ele só espera." De repente, a porta da cabana bateu e a lanterna de um dos homens caiu, apagando-se. Na escuridão, ouviram-se passos lentos e o som de algo sendo arrastado. Joana, em casa, trancou todas as portas e janelas. Ela não conseguia esquecer o sorriso daquela figura.
Enquanto preparava chá para se acalmar, ouviu um barulho vindo do quintal. Era um arrastar familiar, seguido por um sussurro rouco. Tem sempre espaço para mais um. Ela olhou pela janela e viu o saco, enorme e deformado, como se contivesse algo vivo. O homem do saco estava lá, olhando diretamente para ela. Joana correu para o quarto do filho, mas ele não estava lá. A casa estava vazia, exceto pelo som de passos se aproximando. Ela pegou uma faca e enfrentou a figura na sala. O homem do saco riu, um som gutural e horrível, e avançou. Joana lutou, mas ele era forte demais. Ele a jogou no chão e abriu o saco. Dentro havia apenas escuridão, mas ela sentiu algo a puxando para dentro. Joana acordou em um lugar escuro, cercada por sacos que se moviam e gemiam. Ela percebeu estar em um deles. Ouviu vozes sussurrando histórias antigas e entendeu. O homem do saco não era um homem, mas algo muito mais antigo. Ele se alimentava de medo e desespero, e o saco era sua prisão e seu portal. Na cidade, as pessoas começaram a esquecer. As crianças desaparecidas foram substituídas por novas histórias, e o homem do saco tornou-se apenas mais uma lenda. Mas nas noites mais escuras, quando o vento uiva na floresta, ainda é possível ouvir um arrastar e um sussurro rouco. Tem sempre espaço para mais um. E assim, o ciclo continua.